pessoal, hoje estamos aqui para mais uma live com aprovado, bate-papo com aprovado. Hoje vamos falar com um aluno nosso do curso de discursivas, aprovado aí para o concurso da Cefaz Ceará, certo? Aí está, aí está. Boa noite, Roberto, tudo bem? Boa noite, Vandinara. Tudo? Legal, legal, bem-vindo aí. E antes de mais nada, parabéns pela aprovação aí na Cefaz Ceará, né? A gente está aqui hoje para conhecer um pouquinho da sua história como um todo, principalmente falar da sua preparação aí nas discursivas, mas antes de qualquer coisa, vamos pedir que você se apresente, conte um pouquinho da sua história, né? Você parece que vem de uma família de auditores aí e também já era auditor. Conta um pouquinho aí, né? Desde antes, então, da Cefaz Ceará, como que você, sua formação, de onde você é e como que você se voltou aí para os concursos públicos. Certo. O meu nome é José Roberto e eu sou de Fortaleza, Ceará. Tenho 29 anos, nasci em 92 e agora passei no concurso da Cefaz Ceará, né? Que aconteceu no... Está acontecendo ainda as últimas etapas em 2021. Me apresentando um pouco, sou formado em administração de empresas pela Universidade Federal aqui do Ceará mesmo e graduado desde 2015.2. Quando eu estava na graduação, não tinha pretensão nenhuma pelo concurso público. Na verdade, como já foi dito pela Vandinara, apesar do meu pai ser fazendário da Cefaz, minha mãe trabalhar na Universidade Estadual do Ceará, a UES, eu ainda assim não tive interesse pela área, por ser servidor público. Meu interesse, na Uhum. verdade, era de trabalhar na iniciativa privada. E quando eu formei e tal, que eu vi que a dificuldade seria muito maior do que imaginei nessa área de administração de empresas, salários ruins, oportunidades poucas. Então eu fiquei até meio que chocado assim mesmo. Assim. Eu achava que tinha um currículo bom, mas ainda assim as oportunidades eram muito poucas. Foi quando eu decidi então fazer concurso público. Aí eu posso prosseguir, você quer que eu fale mais a minha Não, decisão? só vou fazer um parêntese aí dessa questão que você falou que teve uma surpresa até, né, depois de graduado aí com o mercado de trabalho. Eu tenho um professor que falava para nós, né? Aproveitem, porque hoje que vocês ainda estão aqui estudando, né, na graduação, vocês são o futuro do Brasil. Semana que vem vocês vão ser graduados e aí vocês vão ser problema social, desempregados. É mais ou menos essa É, situação. mais ou menos essa. A gente vai passando, tipo, eu terminei o terceiro ano em 2009 e aí a gente pensa, vestibular, que eu peguei o último vestibular tradicional, não era Enem. E, então era um grande desafio. Aí você, uau, passei na, no vestibular. Aí você vai, 4 anos e meio, 5 anos de graduação, e de repente você vê que aquilo era só o começo, né, dessa briga que é da gente realmente exercer uma profissão no Brasil, né? E aí foi então Exato. assim, eu vi que não estava legal, apesar de ser formado em uma boa universidade, apesar de boas experiências, já tinha morado no exterior, fiz intercâmbio, essas coisas todas, e era uma pessoa, eu acho que eu sou uma pessoa assim que tem uma boa desenvoltura e tudo mais, mas isso não quis dizer nada na hora de conseguir um emprego, né, aqui em Fortaleza. Uhum. E aí foi quando então eu cansei de apanhar, fiquei um ano ainda, um ano e meio, depois um ano mais ou menos apanhando, querendo a iniciativa privada, então cansei e disse que não ia ser aquilo mesmo. Olhei para meu pai e aí até uma coisa que eu disse semana passada para outra pessoa e repito, na verdade, eu não decidi por concurso público assim, no amplo, né? Mas eu decidi pelo cargo que hoje eu estou aprovado, que foi pela Cefaz Ceará. Né? Eu decidi por seguir a carreira do meu pai, a instituição que o meu pai exercia ali, e até é uma coisa mesmo pessoal minha, que nem todo mundo pode se dar privilégio, também não me dei esse privilégio, mas o que eu queria era o que eu consegui de fato, que era a Cefaz Ceará, eu cresci lá, vendo meu pai trabalhando, eu ia para o prédio lá da sede, desde criança, tenho memórias afetivas, colônia de férias. Então, quando eu decidi mesmo, eu já tinha o foco mais focado possível, né, em Tá termos de bom. estudo.
tá bom, vou para o serviço público, mas também não é qualquer serviço público. Eu quero esse aqui, que é o que eu conheço, que eu já sei, enfim, que vejo Exatamente. meu pai trabalhando. Exatamente, eu vejo que. Eu acho que é muito normal isso, quando a gente faz uma graduação, até porque não existe graduação de auditor, né? Quando a gente faz uma faculdade, escolhe uma profissão, acho que todo mundo, em algum momento, no início, nos primeiros anos, tem essa vontade de exercer, né? Enfim, e depois, e muitas vezes, se choca com essa realidade da iniciativa privada. E dentro do serviço público, eu acho que tem, né, um mundo aí também, mas eu vejo nas carreiras aí de auditor, e aí tanto fiz com controle, algumas outras carreiras, realmente um diferencial, que eu acho que você ainda consegue exercer um trabalho ali que tem um nível de exigência intelectual grande, que consequentemente você consegue se sentir ali também realizado com o trabalho que está fazendo, que está desenvolvendo. Então eu vejo que é uma escolha que faz sentido. Você não abandona necessariamente todos os seus projetos e aquilo que você imaginou de uma carreira, né? De construir uma carreira. E, coincidentemente, semana passada a gente conversou aqui com o Caio e uma declaração um pouco parecida. Diferentemente de você, ele já escolheu até a faculdade pensando em concurso, já pegou um tecnólogo para fazer rápido, né? Mas ele comentou isso também, que ele passou no concurso que era o que ele queria, né? E eu acho isso muito, muito legal e parabéns, né? Mostra justamente uma obstinação. Ok, mas você já é servidor, né? Então, quando você decidiu que ia fazer, você comentou, já decidi que o que eu quero é esse aqui é o mesmo cargo, né, que meu pai já exerce, que eu já conheço, mas você fez outras provas, que ano foi esse que você tomou essa decisão e como foi de lá para cá a sua preparação? Pronto, a minha caminhada não foi tão linear quanto a do Caio, eu diria. Estava até vendo a live dele. E cada um tem a sua história, né? E Claro. depois de um ano de graduado, eu terminei a faculdade aos 23, casa em seguida, um ano tentando a iniciativa privada, quando então, em julho de 2016, eu decido que vou parar de procurar emprego, né? Eu tive trabalhando desempregado, né, nessa época. E então no dia 27 de julho, na verdade, eu tomo uma decisão de estudar para a Cefaz Ceará. A época já era uma espécie de edital que estava atrasado, então aqui eu já posso até citar um primeiro erro de um concurseiro, encarar a preparação como uma corrida de 100 metros, né? E não como uma maratona, que você tem que ter mais constância do que talvez Velocidade. ambição, velocidade. E eu comecei totalmente o contrário, né? Eu comecei um desespero, na verdade, enorme. Naquela época, assim, eu estudei praticamente só os primeiros anos, então o que eu via na internet era o que eu ia pingando e aí eu fiz ciclos de estudo, fiz meu próprio ciclo e comprei um pacote de Cefaz Ceará e comecei a estudar 8, 9 horas por dia, de segunda a sexta, 40, 45, 50 horas por semana. Eu nunca fui de estudar no final de semana e então comecei até pegando uma base, assim, apesar de não estar tão bem orientado e não ter um método tão claro, assim, mas eu tinha uma organização. E aí, a Cefaz Ceará não foi saindo ao longo do tempo, né? Saiu agora em 2021, então, se você fizer as contas, foram quase 5 anos até o edital sair. Então, eu tive tempo de desanimar muitas vezes ao longo Exato. do período. Mas, como também é uma coisa a se ressaltar, o estudante ele não deve estudar só para uma prova, porque ele não tem garantia nenhuma de que a prova que ele mais quer, como eu queria, Cefaz Ceará, viesse a sair e saindo que eu passaria nela, né? E exatamente o que eu ia dizer, e é muito arriscado, né? Você deixar para aquela prova que é a prova que você quer ser a sua primeira prova. Ou seja, tem que errar, tem que aprender, tem que crescer com os concursos anteriores, né? Era um risco muito grande. Também você, né? Tipo o pessoal que está esperando a Receita Federal desde 2015, né? Então, isso realmente é uma dica interessante a dar para o pessoal aí, né? Que fazer prova faz parte da preparação. E ok, a gente sempre tem uma preferência, né? Mas não precisa fechar as portas aí também para todo o resto, né? Verdade. E então, apesar de querer muito, muito, muito Cefaz Ceará, era obviamente o meu sonho, mas até fazer a prova dos meus sonhos, eu fiz outras 9 provas, e todas na área fiscal, né? E isso de certa forma, é parte da minha conquista.
né? Não cheguei na Uhum. prova no dia 15 de agosto desse ano, para fazer a primeira prova, para cometer erros de iniciante. Já cometi tantos erros que cheguei já com um Uma pouco mais de bagagem. bagagem. E aí, entre o fato de eu já ser auditor, essa caminhada, né? Porque em 2017 eu faço o ISS Aquiraz. Para quem não conhece, Aquiraz é um município da região metropolitana aqui de Fortaleza, onde fica o Beach Park. Salário bom, Ah, acho que... ah, Oi. o nome da cidade ninguém conhece, mas o Beach Park o pessoal já. Perfeito, o ponto de referência é mais conhecido que a própria cidade. É. Então, fiquei em quarto, uma vaga, mais três de cadastro e de reserva. E foi a minha primeira prova, né, com 9 meses de estudo. Então, eu posso dizer que fiquei muito, muito, muito feliz mesmo. Deu um Mas não gás, né? chamaram, não, Ah, não deu chamaram. gás. Porque essa foi a única prova, tirando a Cefaz Ceará, em que eu me considerava estar no meu melhor, nesse período todo de 5 anos de concurso público. Né? Nesses primeiros 9, 10 meses, eu estava estudando sério, assim, com muito compromisso e muita constância. E aí não saiu a Cefaz Ceará, né? Não saiu por muitos anos, mas saiu essa prova da área fiscal, e como eu estava estudando direito constitucional, direito administrativo. Então, eu percebi que era um edital plenamente eu devia fazer, apesar de nem ter uma orientação assim, específica de uma pessoa mais experiente dizendo assim, faça as provas. Eu não lembro de ter tido essa orientação, mas eu estava desempregado, então eu tinha que ganhar Vamos, dinheiro, né? vamos à luta. Vamos à luta. E aí fiz, foi um resultado excepcional, né? De 370 inscritos, fiquei em quarto. Podia ter sido chamado, já seria talvez um cargo que até me desanimasse, porque ia ganhar 8, 9 mil, mas ainda não era o que eu queria, mas assim, não Em sei como casa. É. em casa, não sei como reagiria. E aí não foi chamado, aí em 2018 fiz a prova que eu também passei, que foi ISS Aracati, que eu acredito que é mais conhecido assim, o nome, que é onde fica a Canoa Quebrada, aqui no Ceará, né? E é onde eu estou exatamente agora, eu estou em Aracati, né? Eu trabalho, durante a semana eu fico aqui, venho segunda e volto na sexta. E aí, pronto, faço ISS Aracati, passo, mas não sou chamado até começo de 2020. E eu tinha um dilema muito grande, que era, eu acredito que é o dilema de muitos dos que estão ouvindo aqui, que é, eu consigo passar trabalhando, né? Como é que eu vou fazer? Eu preciso estudar e, ao mesmo tempo, preciso de dinheiro, porque acredito que quem entra no mundo do concurso, geralmente não são pessoas nascidas em berços de Não tá ouro, né? sobrando. Exatamente. Não está sobrando, é a pessoa que está precisando, que então tem que ralar mesmo. E aí eu gosto muito do concurso público, voltando talvez um pouco o gancho que a gente falou atrás, mas é porque o concurso público, eu acho, ele tem os seus erros, né? Mas ele é muito justo. Eu acho que ele, dentro das possibilidades, ele é muito mais justo do que talvez muitas outras é, cargos, vagas, profissões na sociedade, onde você vai por peixada, porque conhece alguém, porque nasceu em determinada família. E aí o concurso público não quer saber nada disso de você, ele quer saber só se você sabe aquela questão, e isso tudo faz com que você se sinta mais responsável pelo seu Pelos seus resultado. resultados. Uhum, perfeito. Exatamente. Então entra ISS Aracati, que eu passo, assumo em 2020, eu fiz outras pequenas provas aqui no Ceará, na verdade, como dito anteriormente, sempre fazendo prova, né? Fiz um em 2017, fiz 4 em 2018, 4 em 2019. Então foram 9 provas, nenhuma 2020, pandemia, né? E então 2021 vem Cefaz Ceará. É, Finalmente. finalmente, as que eu fiz aqui no Ceará, eu achava que estava indo muito bem e tal, mas quando eu fiz a primeira prova de concorrência nacional, que foi Cefaz Goiás, aí foi o primeiro baque, ou talvez a primeira grande lição que eu levei ali, porque eu nem cheguei a ter a prova corrigida. Eu fui eliminado pelas mínimas de uma das provas, e aí eu percebi que, por mais que eu estivesse passando em concursos locais, quando chegasse a Cefaz Ceará, eu ainda não estava pronto para ela. Então foi interessante essas Muito três bom. grandes reprovações, que foi Que Goiás, Rio Grande do Sul, que eu não sei se tu fez, Vandinara, porque foi perto ali da época de Santa Catarina. eu Mas já não, era fiscal, eu já era né? fiscal da. Desculpa. Então não faz nem sentido. Pois é, não fiz Santa Catarina, que era Não o fiz Santa concurso Catarina. uau,
não encarei FCC, né? E fiz Rio Grande do Sul, Goiás, Rio Grande do Sul e SS Guarulhos. Foram as 3 provas que eu fiz antes de fazer Cefaz Ceará. Ok. Bom, e Cefaz Ceará, a gente teve uma informação bastante antecipada ali que a gente teria, né? A discursiva. E qual era a sua relação com as discursivas até Cefaz Ceará? Né? Guarulhos teve, né? Guarulhos teve? Não, Guarulhos não teve. Foi São Não, José do Rio Preto, São José do Rio Preto. E você já tinha feito outras provas, nessas suas 9 provas com discursiva? Como é que era a sua relação com as provas discursivas? pronto, Vandinara. Ah, aí entra a Vandinara, na verdade, né? Porque eu comecei estudando muito o FCC, certo? Estudar FCC. Na época, eu acho que a CS não estava com essa bola toda e aí acho que Goiás foi FCC. Foi. Então, Guarulhos, não lembro. o Guarulhos foi VUNESP, mas É. e Rio Grande do Sul foi CESP, mas foi CESP e múltipla escolha. Beleza, quando está em 2020, eu ainda não estou. Eu oscilei, né, nesses anos, mas quando saiu o projeto básico, quando finalmente a Cefaz Ceará deixa de ser uma lenda e passa a ser algo factível, em final de 2020, início de 2021, né, o ano que nós estamos, então foi o susto. Né? O susto foi que viria prova. O primeiro grande susto foi que viria prova discursiva, certo? E aí eu nunca tinha feito nenhum concurso onde houvesse questões subjetivas, eu nunca tinha escrito. Eu estudava 100% focado em botar o X no lugar certo, não necessariamente entendendo o porquê. A minha preocupação nunca foi entender, dominar a teoria ou qualquer outra coisa, ou fazer correlações, qualquer outra coisa mais complexa. Eu sempre estudei pensando em acertar as questões, porque até então a regra do jogo, dos concursos que eu tinha feito, todas tinham essa, né? Somente acertar as questões objetivas. Quando sai o projeto básico, eu levo esse susto. Eu não tenho certeza, mas eu acho que foi fevereiro que saiu o projeto básico. Então, eu fico realmente assustado, já com medo, né? E começo então a pensar o que é que eu vou fazer. Porque a prova que eu tanto sonhei finalmente vai sair. E eu tinha comigo, assim, que tinha que dar o meu melhor, né, nessa reta final, porque, assim, eu sempre quis Cefaz Ceará. E ainda que eu não passasse, eu tinha decidido o seguinte, eu quero, no final do dia da prova, me levantar daquela cadeira com a sensação de que eu me preparei da melhor forma que eu pude, né, que eu dei o meu melhor, que eu investi o meu tempo, as minhas economias, a minha atenção, e ainda que o resultado fosse adverso, mas eu queria chegar naquele dia com esse sentimento. Consciência Então, tranquila. a consciência, né? Então, quando sai a questão da prova discursiva, entra a Vandinara, porque eu começo por conta própria mesmo ali, a fazer algumas pesquisas, e eu chego então na sua correção da prova da Cefaz Alagoas, certo? E eu acredito que fez muito sucesso no YouTube, gratuito, né? Porque até então, na cabeça de um concurseiro, eu não fazia a menor ideia de como era uma prova discursiva, certo? Eu não tinha a menor ideia, eu não sabia o que é que poderia se cobrar numa prova discursiva. E aí tem uma Cefaz, eu acho que isso foi algo muito importante para mim. Tem uma Cefaz Alagoas, que foi um ano e meio antes dessa prova que eu fiz, e que me serviu como base para saber mais ou menos para onde eu estou indo. Então, porque veio os dois, eu vou até falar o segundo grande monstro, a segunda O grande. edital foi o segundo grande monstro, né? Aquele edital todo valente. É, o edital foi na verdade, o edital, vou até falar assim, o edital para mim, eu achei que foi bom para mim, eu vou explicar daqui a pouco, Você é mas assim, administrador, né? as duas grandes surpresas foi discursiva e anulada, a errada anular a certa, né? Que é C ou E, né? Que a gente chama, não é múltipla Aham. escolha. Então, eu não Sim. estava mentalmente preparado para encarar uma prova desse tipo, onde a estratégia é muito mais importante do que de múltipla escolha, né? Você tem que saber se responde ou não. Isso não existe no outro tipo de Na prova, né? múltipla escolha. É, exato. É.
Então, quando então eu vejo essas duas coisas, eu vou correr atrás para ver o que é que eu vou fazer. Encontrar a prova da Cefaz Alagoas, onde você corrige aquelas questões. E eu fiquei, assim, muito aliviado, porque a prova subjetiva era algo obscuro, não conseguia nem sequer imaginar o que viria a ser. E eu vejo aquela prova de Alagoas, que aconteceu um pouco antes, vejo você corrigindo, e começo a ter ideia do que eu Tem que preciso agora esperar. aprender a fazer, certo? Aí a sua correção foi muito boa, eu acredito que a repercussão dela, porque parece que o espelho realmente veio muito errado, né? E você. Muito. Na verdade, ali eu fiz aquela correção e antes da divulgação do espelho, né? E aí veio o espelho no dia seguinte totalmente diferente da minha correção. Eu digo, não, a correção é essa mesmo, mas assim, a banca errou tanto, né? Mas realmente foi uma prova ali muito mal feita. Depois disso melhorou, as próximas não foram, mas aquela ali foi muito errada, né? Tanto é que o espelho veio completamente diferente. Mas aí depois, felizmente que a banca teve ali uma coerência, a gente fez os recursos e acabou que o espelho final ficou ali praticamente igual aos nossos recursos, né? Mas foi uma boa experiência para você mesmo, até porque já era a mesma banca, né? Era Sebrasp também. Pois é, então quando eu acho que você foi muito corajosa, certo? Quando você não espera o espelho, não espera nada, e se coloca a sua correção ali, o acesso, né, da sua correção para qualquer pessoa acompanhar, e peita depois a banca e faz aqueles recursos e acaba mudando a resposta, né, final. Então, para mim ficou muito claro, assim, a Vandinara é uma expoente, talvez para mim foi a pessoa principal que eu poderia olhar nessa questão discursiva foi a partir daquilo. Olhei para você com outros olhos a partir daquilo. E foi aí que eu tomei a decisão até de comprar o seu curso, né? Que você vendeu o pacote para a Cefaz Ceará e eu fui aluno desse curso aí. Quer que eu Legal. fale do curso? Posso falar, entrar nisso já? Pode falar, não necessariamente do curso, mas da sua preparação, né? Se você sentiu diferença de como você tinha que se preparar para a objetiva e para a discursiva, enfim, né? Eu acho que até como uma forma de orientar aí quem. Eu acho que as discursivas são cada vez mais tendência, né? Nas provas aí da área fiscal, né? Já são muito comuns na área de controle. E eu acho que às vezes os alunos não se atentam a isso, né? A necessidade de fazer uma preparação específica. Não, eu estou muito bem em legislação, estou muito bem nas matérias que vão ser cobradas aí na discursiva, então acho que está tranquilo. Meu desempenho está alto nas questões, eu acho que a discursiva não vai me trazer problemas, né? E é uma preparação um pouco diferente. Então, queria que você falasse, né? Enfim, da experiência que você teve no curso, mas principalmente nisso, né? Se você percebeu essa forma diferente de ver o conteúdo, enfim, de se preparar. Pronto. Então, quando sai o projeto básico da Cefaz Ceará, eu fico realmente meio aterrorizado, que é quando eu conheço você, quando eu já adquiro ali o seu curso, e tento me munir de tudo possível para poder, antes da edital sair, já estar encaminhado, né? Como eu disse, eu não sabia nada de prova de redação, né? Então, para mim estava totalmente cru e atrasado. Então, apesar disso, lembrando, Cefaz Alagoas, a discursiva teve muito, muito peso, né? Ela realmente mudou ali Hum. gente de colocação de maneira absurda, assim, sabe? Teve uma importância muito grande. Então, o que é que eu penso? A tendência, né, era ser igual no Ceará. Então, tipo assim, eu fui logo tentando me precaver disso, né? Apesar de não ter edital publicado. Quando o edital sai, a gente viu que as coisas não foram Peso. exatamente iguais. Na verdade, o que aconteceu é que a discursiva ela não foi necessariamente a importância dela não foi tanto a classificação, eu diria, mas a eliminação, certo? Quando eu vi aquele balanceamento dos pontos e tal, e quando eu vi a mínima de 5, eu fiquei com medo, porque eu achei uma mínima relativamente alta, né? E Sim. aí, e aí foi que eu percebi pelo menos que eu achei melhor, na verdade, a discussão não ser tão pesada como Não você faz pesa tanto. Alagoas. Porque, como eu Essa. estou dizendo, eu era novo, né, na discussiva. E aí pronto, agora voltando para o edital, né? O edital da Cefaz Ceará foi um edital totalmente atípico e
teve, para quem não sabe, assim, para quem não fez, eram 24 matérias, assim, mas se você fosse um pouco mais criterioso, eram 22, e acho que eram 11 de básica e o resto de específica, e não tinha peso. E por que eu acho que foi bom para mim? Por causa da quantidade de matérias inéditas que os concurseiros da área fiscal não estão acostumados a estudar, certo? Eu vou tentar elencar aqui, basicamente, coisas que a gente não estuda antes do edital, né? Economia brasileira, economia internacional, educação fiscal, sociologia do direito, ética na administração pública, estatística completa, né? Veio também AFO, pesado, orçamento público. Então, assim, eu diria que isso foi bom para mim, por quê? Porque, apesar de eu ser um concurseiro até então com alguma experiência, eu vim oscilando até fevereiro de 2021. Então, eu acredito que o pessoal que vinha fazendo mais regularmente as provas da área fiscal, né, que fez Santa Catarina, que fez Bahia, que fez Roraima, que teve também DF, que foi o do Caio, que teve Alagoas, que fez. Então, esse pessoal, por exemplo, o pessoal de Alagoas que não passou, que bateu na trave, se vê está muito parecido, esse pessoal já está bem aquecido, né? Agora, como Sim. a edital veio diferente, o que Botou todo acontece? mundo mais ou menos no mesmo par ali. Exatamente, pegou a galera que estava aqui do topo e na trave dos outros, e ó, vem todo mundo para cá, e vai todo mundo agora fazer um pós-edital. E o pós-edital ganhou muita importância em relação ao que outros pós-editais ganham quando eles são mais típicos, como o ISS Tradicionais. Guarulhos, Uhum. certo? Perfeito. Aí opa, ganhei, eu trouxe o pessoal que estava já batendo na trave para perto de mim, porque até então eu nunca tinha batido na trave em um concurso grande, e isso, opa, então vai todo mundo agora começar a estudar junto a economia internacional, então vamos embora, certo? Então, a minha estratégia assim, mudou um pouco a partir disso. Eu tinha acompanhamento já nessa época, a partir de fevereiro. E a gente fez um planejamento em cima disso aí. Legal, legal. Ok. E qual a sua orientação, o que você deixaria aí de sugestão, principalmente com relação à discursiva, né? Não só com relação à discursiva, mas com relação, primeiro, à preparação, né? Você até comentou ali algumas coisas que você acha que acertou, ter feito prova, enfim, o que você aconselha o pessoal a fazer, aconselha o pessoal a não fazer, e com relação à discursiva, se você acha que merece alguma atenção diferente na forma de estudar em relação à objetiva. Então, deixar aí umas dicas para o pessoal que vem correndo aí, né, para as próximas provas, ISS-BH agora com discursiva, Receita Federal uma hora vai ter que sair também com discursiva, enfim. Preparação geral e também falando especificamente das discursivas. Eu diria assim, seja constante, primeiro. Eu acho que é muito importante você ter constância. Não queira fazer das tripas coração antes da hora, né? Estude a carga horária não sendo relaxado, não sendo relapso, mas faça a sua carga horária, tenha um planejamento, estude, né? Vá avançando com calma, mas com constância. Acho que 20 horas, não, assim, vamos dizer, 25 horas ao longo de uma semana, você estudando todas as semanas, é, todos os dias, ou 6 dias por semana, é melhor do que 2 dias de 12 horas. Né? Então, tenha calma, vá fazendo a sua base, né? Com relação a... É muito importante você estudar, não só aprender coisa nova, na verdade é importante você estar sempre, você não perder o que você aprendeu, né? Você avançar na matéria sem perder, né? Então, você para isso precisa ter muito bem organizado uh, as suas revisões, né? E eu particularmente adotei o método de revisão ativa, eu abandonei resumos ou qualquer tipo de revisão mais passiva que eu conseguisse roubar, né? E passei a resumir em flashcard. Então, eu tinha uma revisão muito organizada, questões, né? Mais do que revisão, na verdade, para mim, questão é chave, né? Nessa Questões. preparação. Exato. Até uma coisa do seu curso que eu gostaria de ressaltar, que eu não só aproveitei as suas aulas, né? Nós tivemos ali, né? Mas eu quero até agradecer porque você disponibilizou coisas extras, como a parte de auditoria. Eu achei muito boa a sua contribuição, que na verdade É verdade. a auditoria tá vindo numa tendência diferente, né? A gente estudava muito auditoria independente e agora está se cobrando uma auditoria fiscal, onde entram aí as coisas que
quem nunca foi auditor fiscal não vai Não saber tem o que como. é. Né? Acho que é o SPED fiscal, então aquela questão dos blocos, né? Nota E fiscal eletrônica, nota exato, fiscal EFD. eletrônica, infiltração. Você, assim, eu achei. Na verdade, a parte de legislação, apesar da gente ter feito discursivo contigo, mas o seu curso de discursiva, ele me ajudou bastante em legislação, porque, obviamente, cria-se ali, né, nas questões ou naquela propositura ali, cria-se você cria-se um entendimento mais interligado das matérias, né? Você para fazer as questões. Então a eu comecei a estudar não só a discursivo, mas a aprender legislação, né? Questão de ativo, depreciação do ativo mobilizado, outras coisas. Parti também do seu curso, auditoria, peguei muito lado, que você colocava até, nem estava no pacote, você colocou, e eu até agradeci lá nos comentários. Então, assim, eu acho que o concurseiro ele precisa saber o que quer, é, ter constância, ter método, sabe? Ser organizado. Eu acho que ninguém vai passar em concurso público sem organização, né? Não dá para fazer uma prova de, de 160 questões, como foi o meu caso, de 20 e tantas matérias, se você não for organizado em saber o que você vai estudar, em revisar o que você já estudou há 6 meses atrás, e em priorizar, porque ninguém vai aprender tudo também, né? Em estratégia de prova, em saber como você vai responder aquela prova, se é certo ou errado, se é múltipla escolha. Então, e está bem assessorado, né? Na verdade, hoje existe toda uma comunidade de concurseiros e você pode, quem tem, né? Quem tem condições financeiras, mas não só, porque tem muita coisa gratuita, né? Mas quem tiver condições financeiras, ela tem uma vantagem inegável, né? Que pode adquirir, talvez, cursos, pode adquirir os melhores cursos, pacotes. Você está com a escola de auditores agora, né? E que é lançamento. Isso tudo encurta o caminho, certo? Você não precisa aprender errando. Então, Aprende com os erros alheios, exato. Essa é a exatamente. ideia. Essa É é o a que eu sempre ideia. digo, não é indispensável, né? Eu passei sem mentoria, ou consultoria, o nome que for chamado, né? Mas a ideia é justamente essa, né? A gente conseguir encurtar o caminho. Alguém, né? Eu não precisar fazer centenas de resumos ali, né? Perder um tempão para depois lá na frente descobrir que aquilo ali não foi uma boa, só roubou meu tempo, né? Eu descobri que eu fazer justamente essa revisão mais ativa, como você falou, agrega muito mais e eu aumento meu desempenho bem mais rápido. Eu posso fazer isso na tentativa erro, ou eu posso aprender com alguém que já fez e já chegou lá. A ideia é essa, né? Os dois caminhos você consegue chegar. Lógico que acaba sendo sempre isso. Você acaba tendo recurso para ter acesso a alguma coisa a mais, isso vai te dar alguma vantagem. Mas a vantagem é tempo, e não necessariamente definir quem entra e quem não entra, né? Se você tiver essa organização, conseguir pegar, como você disse, tem muita coisa também gratuita, né? Eu mesma estou todo dia aqui respondendo as caixinhas, tirando dúvidas, semana do concurseiro avançado, enfim, se você pegar ali e se organizar, né? Eu, quando comecei a estudar também, né? Que fiz a prova você faz o Rio Grande do Sul, não tinha alternativa, tinha que pegar o que era gratuito mesmo, né? Porque o dinheiro era para o material e olhe lá. Então, é como você disse, né? Depende ali da vontade, da determinação do concurseiro. Se puder contar com um recurso a mais, vai encurtar o caminho. Mas se não, você tem que fazer a sua parte, o seu melhor possível com os recursos que você tem hoje. E é possível. Exatamente. Então fica aí a dica, certo? Eu acho que o Vaninara que conhece mais do que eu, mas acho que ninguém se arrepende de investir, né, em concurso público, né? Não. Como eu disse, já sou auditor, só que eu sou auditor de um fisco menor, né? E já colho bons frutos disso, né? Eu já saí daquele perrengue. E isso também possibilitou fazer os investimentos, né? Todo, sabe, antigamente a prova saía e o concurseiro liso tem que saber se ele consegue viajar. Ele não sabe nem É, que vai, exatamente, que tem que vai botar fazer a tudo na prova. conta do lápis, né? Tem a inscrição no concurso, tem a passagem, tem a hospedagem, tem não sei o quê, enfim. Aí tem que pegar cartão de Então, crédito, parcelar, então tem todas essas fases. Mas à medida que você puder, e geralmente a maioria pode, realmente, sabe, eu teria feito coisas, né? Eu teria investido mais antes. Eu acho que ficou um pouco longo o meu caminho, mas também a minha prova foi essa. Eu ia fazer essa prova mesmo que eu estivesse em outro grande fisco, né?
isso é inegável, porque era muito importante para mim estar aqui, né? É questão de valor, cada um tem o seu, né? Tem gente que prefere sair, eu preferia absolutamente ficar na minha cidade. Mas é isso, é investir. O tempo é o mais valioso e importante de tudo. Então, invista o seu tempo, invista o que você puder de economia. E às vezes a economia ou um dinheiro que você vai investir vai fazer você ganhar tempo. Então, às vezes é questão de estratégia, né? Da sua caminhada, do que você pode fazer. Legal, legal. Parabéns mais uma vez. Uma pergunta que não quer calar, né? E se o pai for o chefe no trabalho? Isso aí vai ser fácil de levar ou como é que vai ser? Ou ainda inverter, né? Chegar lá na frente e você ser chefe do seu pai aí na Secretaria da Fazenda. Como é que seria essa situação aí de trabalhar diretamente aí com o pai? Nossa, se eu fosse. Ele sendo meu chefe, seria tranquilo, né? Tranquilo. Vai continuar como foi a vida toda. Exato. Mas, o contrário, eu realmente não saberia como fazer. Até porque, na verdade, isso não vai acontecer porque o meu pai ele é de 92, está lá desde 92. Então, ele está com um pezinho fora, né? Ele Pra está casa já. pleiteando a aposentadoria. Mas eu vou ter o privilégio de, não sei por quantos meses ou anos, talvez, ser colega dele. Agora nós somos cargos diferentes, né? O concurso, eu vou ser auditor fiscal da Receita Estadual, né? E ele é auditor adjunto, certo? Ah, ele Então é são adjunto. Uhum. dois cargos distintos. Então, mas assim, inclusive até eu queria deixar aqui registrado que a Cefaz Ceará ela é especial para mim e um episódio que foi muito importante para mim foi no dia que saiu o resultado que da objetiva final e preliminar da discursiva, a própria secretária da Fazenda pegou contato com o meu pai e me ligou, né, na sexta-noite, que saiu o resultado dia 17 de setembro. Então, assim, até ela disse assim, eu vou dar posse a você com o seu pai, né? Então, eu fiquei muito feliz mesmo, Legal. porque ele até disse assim, ó, você está me honrando com essa sua aprovação, porque é realmente um feito grande, né, que Deus me deu essa graça de realizar. E é isso, vamos ser colegas aí quanto tempo puder e vai ser isso aí. Estou muito Legal. feliz e agradecer a Deus por tudo isso aqui, poder estar aqui compartilhando com outras pessoas também. Show, muito legal a história aí de perseverança e de obstinação, né? Serei auditor da Cefaz Ceará. E realmente aí em breve será, né? Ainda para fechar aí com chave de ouro, poder dar essa felicidade sem tamanho aí pro seu pai, né? Com certeza ele deve estar muito feliz. Parabéns mais uma vez, muito sucesso aí na carreira, né? E tudo de bom, felicidade, sucesso e parabéns mais uma vez. Obrigada por vir até aqui e compartilhar aí com o pessoal. Como colocou alguém, eu acho que foi a Fabiana até, né? Que é bom a gente ver história real, como ela disse, né? Pessoa que, né? História real, vai, acerta, erra, enfim, mas chega lá, né? Que é a realidade de todo mundo que se dispõe a pagar o preço, né? Então, parabéns e obrigada mais uma vez. Também meu obrigado, Vaninara, pela sua contribuição. Não disse aqui, mas vou falar no final. Eu tive muito medo de ser eliminado, certo? Na discursiva. E quando saiu o resultado que eu vi que não foi eliminado e que, assim, o que eu tive de discursiva foi a sua contribuição, certo? Então, foi muito coerente a minha nota do concurso com a minha nota nas nossas questões lá, que tinha correção do As professor. correções. Uhum. Então, você e a sua equipe tem a minha gratidão, porque vocês também fizeram parte dessa conquista e de nada adiantaria eu ir super bem no objetivo, como eu fui, se eu não tivesse feito a discursiva ali como eu fiz, né? Então, muito obrigado também a você. Valeu, tamo junto. Eu que fico feliz aí de participar. Abração, Ah, sucesso e até a próxima. Tchau, 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 pessoal. tchau.